Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Político, o braço de política do Pod Costa, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio a gente traz aqui autoridades da política na região dos lagos para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam parte das políticas públicas que norteiam as nossas vidas enquanto cidadãos. Meu convidado de hoje foi vereador e também secretário adjunto de Ciência e Tecnologia de Cabo Frio, professor atuante e notório participante dos movimentos de classe. Atualmente é pré-candidato à chefia do Executivo cabo-friense. Rafael Peçanha, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço a você, a toda a equipe. Para a gente é um prazer estar participando aqui, principalmente na Rádio Costa do Sol, que tem esse alcance regional. Eu acho que a gente precisa começar a pensar politicamente, regionalmente, sair do discurso para a prática, integrar a região é fundamental. Acho que vocês são fundamentais nisso. Para mim é um prazer participar disso. A primeira coisa que eu gostaria de saber de você, Rafael, é sobre o CPF por trás da pessoa pública. Quem é o Rafael Peçanha de Moura? Mas o Rafael, acho que a grande questão que norteia a minha vida é a educação. Foi através dela que eu construí uma carreira acadêmica antes de entrar para a política. Antes de entrar para a política eleitoral, né? Porque eu sempre gostei muito de militar politicamente em matéria de partido. Eu sempre fui do PDT 15 anos. E desde 2004. E só me tornei um personagem eleitoral nas eleições de 2016. Então eu fiquei muito tempo fazendo a política partidária enquanto tocava a minha vida profissional. E aí academicamente eu me formei em História, fiz a especialização na UERJ em Sociologia Urbana, o mestrado e doutorado em Antropologia na UF. E aí o doutorado eu já terminei enquanto vereador, foi uma loucura, né? 2017 foi meu primeiro ano como vereador, a gente terminando o doutorado. Posteriormente eu fiz o pós-doutorado em filosofia. Então, assim, todo esse processo educativo é o que norteia a minha vida. E aí em 2009, eu passei para os concursos da Prefeitura de Cabo Frio e da Prefeitura de Macaé como professor, onde eu sou concursado até hoje, nas duas. E a política sempre uma vida paralela, mas integrada a tudo isso. Casado, pai de 2 filhos, vascaíno, portelense. Acho que definiu rapidamente. Vamos falar um pouco mais antes da gente entrar na sua vida pública, né, e os caminhos aí que você já trilhou. Queria saber das suas origens, como é que foi a sua formação, seus primeiros anos, infância, juventude, da onde você veio? Eu, como grande parte dos cabo-frienses, eu sou um forasteiro que vem para a cidade para transformar a própria vida. Eu vim muito criança para Cabo Frio, mas eu nasci no Rio de Janeiro. E aí meus pais se mudaram para Cabo Frio, eles já tinham uma vida na cidade de veraneio, de turismo e de conexão cada vez maior com o município. Eu vim criança, me criei ali no bairro de São Bento, que é um bairro no centro de Cabo Frio, mas muito próximo ali à prainha, ao canal Itajuru. Então, essa formação aí de integração com a turma na rua, futebol, o futebol de praia de madrugada, a gente juntava lá os garçons dos restaurantes do canal para fazer a gente chamava de pelada da meia-noite, né? A turma saía do expediente, se encontrava e aí de madrugada a gente jogava a bola até o sol raiar. Então são lembranças de infância legal que a gente vive. E a partir dali eu me criei, estudei, fui nesse caminho da educação. Antes de eu passar nos concursos para professor da Prefeitura de Cabo Frio e de Macaé, eu passei no concurso da Câmara Municipal, que foi o primeiro que foi feito em 2005. Agora o Miguel Alencar fez o segundo, foi uma ótima iniciativa, aliás. E fui funcionário concursado da Câmara, auxiliar legislativo durante alguns anos. Então, quando eu vou para a Câmara Municipal em 2017, eu já trago essa herança de conhecer os corredores da casa. E nessa mistura de tudo isso é que a gente se criou em Cabo Frio e que demos início à nossa vida pública. E como é que foi sua entrada na vida pública? Falar dessa parte agora. Quando você se filia, um movimento de militância, até chegar, né, em 2016 na sua candidatura a vereador. Você percebe que quando você puxou o assunto do CPF, eu falei muito da vida pública, porque são coisas que estão conectadas. Né? Cada personagem político tem uma história, lógico, né? Só que a minha história é de muita conexão com a política desde muito cedo, embora a conexão com o processo eleitoral venha mais tarde, porque política não é só eleição. Então, eu desde muito novo, por exemplo, eu com 18 anos, acho, 18 para 19 anos, eu fundei a Pastoral Universitária em Cabo Frio, que é um braço da Igreja Católica ligada às questões universitárias, aos movimentos estudantis e tal. Então, ali já começou uma articulação nesse sentido.
E aí, em 2004, eu já havia me filiado ao PDT, como eu falei. E aí, internamente, eu fui vice-presidente do partido, fui secretário-geral, fui presidente da juventude do partido 2 mandatos, fui vice-presidente estadual da juventude. Então, eu fiz muito mais tempo de militância partidária e de conexão com os movimentos sociais do que eleitoralmente falando. E quando eu me torno professor, né, principalmente a partir de 2009, eu me filio ao CEP, passando no concurso de Cabo Frio, me filio ao Sindicaf, que é o Sindicato dos Servidores. E ali começa uma militância nesses movimentos sociais, no movimento sindical, que me leva, em 2016, a partir da experiência intrapartidária que eu já tinha, a partir da conexão com esses movimentos sociais, da luta da educação, surge a ideia de eu colocar o meu nome. Eu sempre, nesse meio tempo, de 2004 a 2016, eu sempre coordenei campanhas majoritárias, trabalhei com candidaturas à vereança, mas nunca quis ser o personagem eleitoral. Em 2016 surge essa ideia, eu venho candidato pela primeira vez, tive 1.794 votos, fui o 7º mais votado da cidade, no momento em que a Câmara renovou 10 nomes. Então, eu entrei na Câmara com esse compromisso, principalmente em relação à educação, em relação ao CEP, em relação aos movimentos sindicais. E fiz um mandato totalmente conectado com essas bases. Você pode pegar o meu histórico de votações, de projetos, de posicionamentos. Eu sempre me posicionei a favor dessas categorias, do servidor municipal, do professor. Para isso, obviamente, eu tive que fazer um enfrentamento com os poderes maiores que estavam na cidade, principalmente o poder executivo. Por isso eu fui líder da oposição, né, em todo o meu mandato. Quando eu não estive como cargo de líder da oposição, eu fazia parte do bloco da oposição, tanto quanto no governo do Marquinho Mendes, que foram os primeiros 2 anos. Ele foi cassado, assumiu o Adriano, e a gente foi oposição contra o Adriano também, para poder ter liberdade de veicular essas pautas. Então, acho que foi um mandato bastante propositivo e gerador de resultados para essas categorias, principalmente, mas para a cidade como um todo. A gente tem visto um movimento, e você fez parte disso em Cabo Frio, de trazer, de certa forma, engajar a juventude, né? E eu queria saber, nesse sentido, se você acha que falta esse engajamento político dos jovens, né, de militarem em favor, né, de ou um partido, ou uma pessoa, né, um representante, e o que falta para que a juventude possa estar mais integrada ao processo eleitoral? Então, eu vou fazer uma análise que talvez seja um pouco polêmica, né? Mas a gente precisa primeiro partir do pressuposto que a classe política brasileira ela é elitizada, em primeiro lugar, e segundo, que ela é comandada por gerações que não fazem parte dessa juventude. Ou seja, o processo político é comandado por quem anda na contramão do que a juventude pensa e quer. Isso é um fato. Nós temos como meta a democratização da política, mas nós temos uma política muito elitizada e muito geracional no Brasil. Isso faz com que as cabeças que pensam a política no Brasil não consigam trazer a juventude para o processo político, porque o processo político majoritariamente é viciado por essas elites. Então, o resumo da história é o seguinte: diferente do que muitos, digamos assim, colegas de atuação na política brasileira acham, eu acho que o problema não está na juventude. Eu acho que o problema está no processo político. Porque quando a juventude entender que o processo político ele é mais amplo do que as questões eleitorais, do que os problemas judiciais que nós temos, do que os problemas de corrupção que nós temos, que a política se faz no dia a dia e que todas as atividades culturais e até de entretenimento que a juventude gosta fazem parte do processo político, ela será trazida, mas com posição de destaque, porque esse é um outro problema. As elites políticas desse país querem a juventude participando, mas na maioria das vezes para servir de massa de manobra para os próprios interesses deles e delas que estão no poder. Então a juventude precisa ser entendida como participante fundamental e liderança na renovação do processo político. Enquanto isso não mudar na cabeça da elite política brasileira, a juventude não vai se conectar, e com razão. Então nós é que temos que mudar a linguagem, nós é que temos que mudar a forma de conduzir para que a juventude participe. Isso eu acho desde o tempo que eu sou jovem. Eu não sou mais tão jovem, né? Tenho 40. Desde que eu comecei no processo político, eu acho isso, eu vejo isso e continuo achando a mesma coisa. Tá certo. Você já falou um pouco sobre sua experiência como vereador, queria aprofundar nisso. Como é que foi a sua chegada à Câmara, né? Que tipo de ambiente você encontrou quando você entrou lá, como vereador novato?
né? A gente sabe que a composição de Câmara costuma ser de homens mais velhos, aquela coisa toda. E como é que foi estar ali naquele momento? Como é que você foi recebido? E a sua relação com os colegas também, né? São 17 vereadores em Cabo Frio, né? Essa pergunta é muito boa, porque assim, eu sempre tive uma característica que para mim é virtude, mas volto a dizer, né, para o processo da elite política desse país, que existe no estado do Rio, que existe também em Cabo Frio, é um problema. Eu sempre fui meio do enfrentamento. Enfrentamento em que sentido? Sempre fui um cara cordial, um cara diplomático, mas um cara que tem consciência das minhas potencialidades e dos espaços que eu posso ocupar. Então eu já entro na Câmara Municipal, né? Eu só sou novato para quem me via dessa forma. Eu entrei me entendendo como alguém já conhecedor do processo legislativo. Primeiro, porque eu já havia sido funcionário concursado da Câmara. Segundo, porque eu fui eleito com uma votação relevante, com apoio de movimentos sociais, e entendia que eu precisava ter o meu espaço nessa composição. E assim eu fiz. Já conhecedor do regimento interno, né? Por exemplo, vou dar o exemplo do vereador Luiz Geraldo, que foi vereador comigo, um vereador com o qual eu tenho excelente relação até hoje. Acho que já são 5 mandatos do Luiz Já Geraldo. são 5 mandatos. Ele foi meu presidente de Câmara quando eu fui funcionário. O Vanderlei Bento foi vereador comigo. Aliás, foi um grande parceiro no bloco de oposição durante muito tempo. O pai dele, o Silas, foi meu presidente quando eu fui funcionário. Então eu já entro com essas observações. E aí a turma chama de pé na porta, né? Eu tive que fazer isso um pouco para mostrar isso, mostrar o meu espaço. Então eu já entro como líder da oposição. Nas composições que ocorrem na Câmara Municipal em matéria de organização de comissões, eu consegui reeditar, restaurar ou até fazer ressurgir a Comissão de Direitos Humanos, que estava escondido no regimento. Consegui ser o presidente dessa comissão e, a partir dela, manusear várias audiências públicas, receber várias demandas, resolver vários problemas da população. Então, eu já entrei com essa atitude mais firme. E por ser líder da oposição, né, esse bloco variou. Em alguns momentos nós tivemos 4, 5 vereadores, em outros momentos era só eu ou mais um. A gente foi aprendendo juntos. E eu costumo dizer que no início essa relação com os outros vereadores e vereadoras não foi muito boa, porque todos nós estávamos compreendendo essa diferença e essa conexão entre as ações pessoais, entre o caráter pessoal e os posicionamentos políticos, que naquele caso eram divergentes quase o tempo todo. E eu posso dizer que eu saio do mandato após 4 anos com uma relação excelente com todos os vereadores e vereadoras com os quais eu dialoguei, mesmo que a grande maioria deles e delas sempre tivesse posicionamentos diferentes do meu, ideologicamente ou politicamente. Isso percorre até hoje. Todos os edis que comigo estiveram nesse período são pessoas com as quais a gente tem uma relação, algumas um pouco mais diplomática, outros muito mais próximas, mas a gente se fala sempre. Eu acho que o Miguel Alencar, o presidente da Câmara, é um exemplo disso. No início do mandato, eu comecei como líder da oposição e ele líder do governo. Então era embate o tempo todo. E num determinado momento, nós percebemos que, apesar das diferenças de posicionamento político, era preciso haver diálogo não só pessoal, mas político também, sem romper com as credenciais de ninguém. Até hoje a gente tem uma relação boa diplomática, tenho acompanhado os trabalhos da Câmara e tenho procurado me colocar à disposição para ajudar em matéria de técnica legislativa, de articulação política, sempre em relação às matérias que são de interesse da população. Acho que nós tivemos isso agora na questão da readequação do piso salarial da educação. Eu tive essa relação também de diálogo com a Câmara quando nós tivemos a reforma administrativa e acho que foram 2 pontos em que nós vencemos juntos. O Rafael, a Câmara e a população de Cabo Frio. Tá certo. Falar de política em Cabo Frio precisa de contextualização porque é delicado o processo que a cidade viveu nos últimos anos. 2016, Marquinhos Mendes é eleito. 2018 ele é cassado. Aquiles Barreto assume um mandato tampão. Até a eleição suplementar, Dr. Adriano é eleito. Aí termina o mandato. 2021 assume José Bonifácio, que venceu as eleições. José Bonifácio morre no ano passado. Deixa o poder com Magdala Furtado, só para a gente contextualizar nesse rolo. Em 2018, você foi candidato nas eleições suplementares, ficou em segundo lugar, né, acabou perdendo ali para o Dr. Adriano. Eu queria saber
traçar um paralelo de 2018 até 2024. Agora você como pré-candidato. Quais são as diferenças que você repara em Cabo Frio? Você acha que o desafio de ser prefeito aumentou? Está maior do que era 6 anos atrás? Eu acho... sim e não, vamos lá. Acho que são quadros políticos diferentes, mas com algumas semelhanças. Em 2018, o Adriano despontava como um nome novo. Havia um desejo muito grande da população por um nome novo. E eu aparecia também nesse desejo da população, até evidenciado em pesquisas. Só que eu era um vereador de primeiro mandato, na metade do primeiro mandato, em 2018. E eu desejava me colocar o meu nome. O PDT, na época, optou por apoiar o Adriano, que era inicialmente apoiar o Adriano, que era o nome anti-Marquinho, digamos assim, né? O Marquinho era o prefeito cassado que decidiu vir candidato. E no meio do caminho, mais ou menos em cima da hora, o Adriano decide que não quer o apoio do PDT e o PDT me lança como meio que a última opção, né? A gente até brincava a questão dos entrevistados antes, né? Tem a história do entrevistado que não marca, você tem que chamar outro. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Só que nessa brincadeira em cima da hora, eu acabei colocando 14 mil votos e me consolidei como um novo nome no processo eleitoral. E o Adriano não fez um bom governo, né? Inclusive, eu fui líder da oposição contra ele na Câmara durante esses 2 anos. Hoje a gente tem um paralelo um pouco semelhante. Naquele momento, a gente tinha uma polarização entre Adriano e Marquinho, e eu aparecia como um nome que dizia, olha, existem mais opções, olha, vocês não precisam votar no menos pior, olha, existe um projeto diferenciado de cidade. E acho que hoje eu cumpro o mesmo papel. Nesse sentido, são processos semelhantes, quase iguais. Eu digo, olha, existe uma tentativa novamente de polarização forçada no processo pré-eleitoral de Cabo Frio, e eu quero me colocar como uma opção. Você não precisa escolher o menos pior, você não precisa escolher entre duas forças que não apresentam projetos para a cidade, que só brigam por cabos eleitorais, partido e dinheiro. Vocês podem apostar num projeto de participação popular que a gente tem construído, de realmente melhorar a vida da cidade a partir da gestão municipal. Então é isso que a gente tem semelhança nesses processos. Agora, a política de Cabo Frio, ela mudou muito de lá para cá. Eu acho que o processo eleitoral brasileiro como um todo mudou. Eu acho que o apelo ao poder financeiro aumenta, apesar das tentativas do TSE e de parte do Parlamento Federal em corrigir os problemas do abuso do poder econômico. Então esse é um desafio maior que a gente tem um desinteresse maior das pessoas pela política em relação a 2018, que já era baixo. Então são desafios que a gente enfrenta, mas a gente tem um processo semelhante e eu acho que eu ocupo um papel semelhante ao que eu ocupei em 2018. Como segundo colocado nas eleições suplementares de 2018, você foi colocado imediatamente como um possível candidato para as eleições de 2020. Né? Teve a questão do José Bonifácio, que ninguém sabia se de fato José Bonifácio iria concorrer, principalmente ali em 2019, porque teve a questão da doença dele, né, do tratamento. Então ficou aquele negócio, Bonifácio não vai vir, então deve vir outra pessoa. E aí nisso foram colocados o seu nome, o nome do Aquiles Barreto, diversos outros atores da política. Só que em 2020 você optou por não ser candidato a nada. Né? Na época, eu lembro de cobrir por questões familiares. Né? Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre o que foi aquela decisão 4 anos atrás e como é que isso influenciou sua perspectiva política. Claro, foi uma decisão difícil que eu tornei pública, eu lembro até o dia, 14 de fevereiro de 2020. Eu vinha fazendo um processo de mandato desde 2017 com muita dedicação. Né? E por isso a gente acabou ocupando os postos que a gente ocupou. Né? Você vê que em 2 anos eu fui líder da oposição, presidente da Comissão de Direitos Humanos, me tornei candidato a prefeito em 2018. Então eu já vim num processo de desgaste muito grande, porque eu acho que eu cometi um erro de estratégia, que acabou influenciando a minha vida pessoal, a minha saúde mental, a minha saúde física. Eu me dediquei muito 100% ao processo político. Porque na posição que eu estava, financeiramente inferior, partidariamente inferior, minoritário no parlamento, e na própria chegada do processo político, que eu era, digamos assim, pato novo no processo eleitoral, eu tinha que me desdobrar o triplo. Então, reunião com o sindicato 2h30 da manhã, acorda cedo, dorme tarde, família de lado, saúde de lado, e isso me impactou.
Ainda mais depois de 2018, eu com esse resultado, comecei a correr mais ainda na direção da candidatura em 2020, porque eu era a bola da vez, digamos assim. E exagerei nesse ponto. Acho que fui... o samba lá diz, né? Água demais mata a planta. Eu acho que eu joguei água demais na planta. Isso me impactou. Eu tive problemas de saúde. Desmaiei 2 vezes dando aula. E aí, quando fui ao médico, não ia ao médico também, obviamente, né? Um monte de problema. Eu tenho a família da minha mãe diabética e do meu pai com problemas cardíacos. Meu tio morreu com 40 anos de infarto fulminante no meio da calçada. E aí, problemas de coração, hipertensão, diabetes. Nisso, a família também pressionando, mas quando eu digo pressionando com razão, o casamento já estava indo por água abaixo, a relação com os filhos eu quase não via. E mentalmente eu estava abalado, né? Hoje a gente vê, por exemplo, casos como o da Simone Biles, né? Que recuou de um processo olímpico onde ela era muito favorável, porque a mente não estava funcionando, o emocional não estava funcionando. Hoje eu faço a leitura que eu também vivi isso, embora eu não tenha diagnóstico para dizer isso. Quase um burnout, né? Quase, Então, assim... E aí, o conjunto disso, esse desgaste interno, emocional, físico, e surge também o rompimento com o PDT. Eu faço uma escolha de... Qual foi a minha compreensão naquele momento? Porque eu não me arrependo. Como o PDT me lançou candidato sem ser a primeira opção, eu não tinha confiança que em 2020 eu seria o candidato do PDT, embora isso me fosse dito. Então eu faço um movimento de saída do PDT, mas buscando que o partido me apoiasse, mesmo estando em outra legenda. Você foi para Cidadania. Eu fui para Cidadania. E eu tinha uma articulação de Cidadania, Rede, PV e Podemos. Eram 4 partidos que me acompanhavam nessa pré-candidatura. Surge o nome do Zé. E aí, diante de tudo isso e do crescimento do Serginho e da possibilidade de fazer um movimento de unidade para ganhar as eleições, eu fiz esse primeiro movimento. A primeira pré-candidatura que fez esse movimento fui eu. E eu lembro que nas pesquisas eu batia tipo 10, 11, Bonifácio também batia 9, 10. E quando eu faço esse movimento de retirar da candidatura e a opção de não vir candidato a nada, exatamente para cuidar desses problemas, o Zé já passa a quase 20% da pesquisa, ou seja, grande parte dos votos que eu tinha eu consegui mobilizar para ele. E dali outros atores vieram, como o Aquiles, como o Jefferson, como o Rui França, a própria Magdala, e nós fizemos um grande movimento de unidade e apoiei o Zé. E optei não ser candidato a nada, eu precisava, essa palavra é muito usada hoje, não sei se ela é boa, desintoxicar do processo eleitoral, um detox. E isso eu fiz. Fiquei 1 ano, não fui candidato a nada, ajudei na campanha. Lá na frente, quando o Zé assume, ele me chama para ser secretário, numa pasta muito mais tranquila em que eu poderia coordenar isso tudo. E já havia feito 1 ano de tratamento, de fevereiro de 2020 até fevereiro, janeiro de 21. E aí a gente retoma aos pouquinhos a participação na vida pública, já um pouco mais recuperado e muito mais amadurecido, principalmente hoje. Antes da gente passar para a próxima pergunta, só colocar aqui uma pontuação. Você foi do PDT por muitos anos, mencionou o José Bonifácio. Essas semanas agora completou 1 ano da morte do Zé. Queria que você falasse um pouquinho sobre sua relação com o Zé, como é que vocês funcionavam ali, vocês eram próximos, nem tanto, eram só correligionários, como é que... Cara, o Zé é uma referência política para todos nós, né? E sempre foi assim, eu entrei no PDT muito por conta das questões locais, né? O Jânio era uma liderança do PDT na época, nós tínhamos outros nomes também, e o Zé sempre foi, inicialmente, aquele personagem político um pouco mais distante, sempre com boa relação, mas um pouco mais distante, porque ele tocava muitas questões estaduais do partido, ele naquele momento estava fazendo política em Arraial do Cabo. E aí isso começa a mudar um pouco, principalmente nas eleições de 2018, essa que eu fui candidato, onde eu chamo o Zé para coordenar a minha campanha e ele abraça de uma maneira absurda, assim, né? Eu lembro até hoje, ele fez uma camisa para ele com o meu nome, Rafael, e ele ia para tudo quanto é canto com aquela camisa, ajudar a gente na campanha. Então, ali a gente criou uma conexão bastante forte, bastante próxima. E quando ele ganha a eleição, né, eu fiz o gesto também de abrir mão da candidatura. E acho não, tenho certeza, os números mostram isso, né? Que o meu gesto de composição basicamente definiu o processo eleitoral, porque deu uma capilaridade, né? A transmigração de votos que eu tinha pro Zé, ela foi muito absurda, ela bateu 90%. Acho que, eu não lembro na história de Cabo Frio, uma composição que tenha feito uma migração de votos tão percentualmente grande. E
esse foi um segundo movimento, né? E no terceiro movimento ele me chama para compor a equipe quando no processo de assumir o mandato. E eu lembro que eu já havia dito a ele que eu não queria assumir nenhum cargo na prefeitura, que eu queria ficar tranquilo e tal. Mas ele, sempre do jeito teimoso dele, no bom sentido da palavra, fez o contato em relação à Secretaria de Ciência e Tecnologia e me mostrou como ela seria configurada perto do gabinete e com a formação de uma equipe que me daria a possibilidade de continuar participando do poder público, auxiliando numa área que ela era menos política e mais técnica, até porque eu já vinha dessa herança das universidades. Eu fui da UERJ, fui da UF, fui da PUC, com a possibilidade de fazer essa conexão com os reitores das universidades no estado, que eu tenho até hoje. Me daria tranquilidade, me daria conexão com a minha vida pessoal, ao mesmo tempo participar do processo político, sem ser exatamente eleitoral e sendo mais técnico. Então ele me deixou sem saída. E a gente participou da gestão e foi uma relação muito interessante. Zé, acho que trouxe grandes conquistas para a cidade de Cabo Frio. Como todo político, tem erros e desacertos, e ele também teve os dele, a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, mas, de modo geral, ele é sempre uma referência para nós. Ontem a gente fez uma reunião de coordenação da nossa pré-campanha e toda hora surgiu o nome dele como referência para algo que foi feito no passado, pode ser reeditado no presente. Então, acho que ele fica como esse ícone que sempre vai guiar a gente para os bons caminhos. Tá certo. Vamos falar agora um pouco dessa sua pré-campanha aqui em 2024. Você, em março, lançou sua pré-candidatura pelo PT a prefeito de Cabo Frio, mas com a filiação da atual chefe do Executivo Magdala Furtado ao PV, né? PT, PV e PCdoB formam uma federação, então tem que andar juntos até 2026. Você migrou para a Rede Sustentabilidade. Queria saber como é que você avalia essa mudança por conta da filiação da prefeita, né? Ficou um pouco aquele sentimento de tomar no tapetão. E o impacto que isso teve na sua pré-candidatura e pode ter eventualmente mais para frente. Você usou um termo interessante, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu vinha trabalhando a militância do PT, não só em Cabo Frio, mas em toda a região, desde o segundo turno da eleição do presidente Lula, 2018, não é isso? 2022, desculpa. E aí, ali o que a gente fez? Primeiro, eu fiz uma filiação ao PT, na ideia de voltar à vida político-partidária. Não era meu interesse ser candidato naquele momento, eu queria muito estar no partido para ajudar no processo eleitoral nacional. E aí eu coordeno a eleição do presidente Lula na região dos Lagos, claro, com outros companheiros e companheiras. A gente faz um conglomerado de partidos, de lideranças e de cidades e conseguimos na região alguns avanços em relação ao segundo turno. Cabo Frio, por exemplo, a gente conseguiu uma votação de 41 mil votos para o Lula, que é uma ampliação em relação ao que ele teve no primeiro, é uma ampliação absurda em relação ao que o PT teve na eleição anterior. Então, resultados positivos. E a partir dali a gente consolida uma liderança municipal e regional dentro do partido. Ao ponto que, antes da minha saída do partido, a gente tinha conseguido unificar o diretório municipal do PT de Cabo Frio, que sempre foi um conjunto de correntes onde ninguém se dava com ninguém. A gente conseguiu essa unificação, ter o apoio unânime do diretório da executiva e outros 10 municípios, outros 10 diretórios do PT na região e no interior do estado, apoiando a nossa pré-candidatura. Isso documentalmente formalizado, com assinaturas dos presidentes e tudo mais. Então a gente criou uma força interna no interior do estado. E eu acho que essa foi uma das grandes questões, né? A gente falava sobre as elites políticas desse país, elas estão em todos os lugares, nos partidos de direita, de esquerda, fora dos partidos, e eu sinto sempre que há um desejo de que algumas lideranças novas não sejam criadas. Isso é um problema da nossa elite política brasileira e entra no que você falou sobre os jovens. Por isso também os jovens não participam tanto da política. Paralelo a isso, a entrada da Magdala no PV por cima, numa filiação pela Nacional, sem discussão com as bases, com as militâncias, e a gente se vê num impasse, porque a gente tinha a unanimidade do apoio municipal, a articulação regional, porém, nacionalmente, né, a federação via com bons olhos a entrada da prefeita, que já tinha mandato, etc. Eu percebi que eu teria o tapete puxado, e a gente tem que se antecipar aos processos. Eu já vinha carregando comigo pré-candidatos, apoios, militâncias, lideranças.
Eu não poderia colocar tudo isso a perder, insistindo dentro da pré-candidatura na federação, disputando internamente com a Magdala, vendo que o jogo por cima já estava sendo jogado. Então, pensando nessas pessoas, e menos no fígado e no coração, a gente faz a saída do PT, eu me filiei à rede, recebi esse convite da rede, né, através da nossa porta-voz nacional, Heloísa Helena, do Walter Costa, que é o porta-voz municipal, do André Salvador, que é o coordenador de organização política do Estado. Fiz essa migração e está dando muito certo. A militância do PT continua com a gente, apesar das orientações do partido, né, porque orientação não é determinação, ninguém consegue mudar coração e voto individual, não são documentos que vão resolver esses problemas. Então a militância caminha com a gente, os mesmos apoios das pessoas a gente continua tendo, nós perdemos a instituição, digamos assim, mas acho que a Magdala também só ganhou num jogo, na minha concepção foi um jogo sujo, cartorialmente falando, e cartório não ganha eleição, e nem ganha coração e mente de ninguém. Os corações e as mentes estão com a gente continua caminhando, e a gente está muito feliz na rede, tem a federação com o pessoal, fazendo um trabalho excelente de militância, de ouvir as pessoas nas ruas, levamos a nossa nominata de pré-candidatos e pré-candidatas, juntamos com o que a rede e o pessoal já estavam produzindo, e no final está dando tudo certo. Eu sou muito grato por essa acolhida e quero seguir na rede fazendo política para a cidade, para a região e para o interior, antes, durante e depois das eleições municipais. Fazendo agora um balanço aqui, 1 ano da morte de José Bonifácio é 1 ano de governo Magdala Furtado. Para você, os pontos fortes e fracos da atual gestão em Cabo Frio? Vai ser difícil falar os fortes, porque eu acho que quase todos são fracos. Eu vou começar de trás para frente. Saiu ontem uma decisão judicial da juíza doutora Sheila Draxler, que, aliás, já faz um ótimo trabalho em relação a decisões judiciais, políticas e eleitorais na cidade de Cabo Frio há muitos anos, motivada pelo Ministério Público, em relação ao descumprimento de um TAC firmado em 2018, descumprimento este realizado pela atual prefeita, Magdala Furtado, o governo municipal. Ali havia um precedente, em 2018, desse TAC, no que se refere a contratações. Quando a Magdala entra no governo, eu já comecei a bater nessa tecla. Nas redes sociais, nas reuniões, nas ruas. Falei assim, olha, a Magdala está usando a máquina pública com fins eleitorais. Ela está fazendo contratações exageradas de comissionados e de contratos temporários, obviamente buscando o seu interesse eleitoral. Não é para melhorar a gestão pública, não é para sanear as contas públicas, muito pelo contrário, é para aumentar o gasto, e está objetivando o uso eleitoral disso. E muita gente me criticou porque estava muito cedo, porque etc, que pena, que coisa. Então hoje, na verdade ontem, a gente tem a consolidação jurídica do que eu já falo desde o início. Tá? A peça não é sobre o uso eleitoral da máquina pública, diga-se de passagem, essa é uma análise minha que eu mantenho, mas ela mostra o absurdo que é os gastos com as contas municipais no que se refere a contratações temporárias e comissionadas, acima dos tetos, acima dos limites e acima dos acordos feitos anteriormente com o Ministério Público. Vai gerar uma onda de demissões que se junta a uma onda de falta de pagamento, por exemplo, de contratados da saúde nesse mês, e mostra que há um governo municipal que não sabe gerir e que gasta demais com o pessoal. Algumas pessoas, pelo menos grande parte, são cabos eleitorais pagos pela máquina pública para tentar uma reeleição que é cada vez mais difícil para a Magdala, e a gente tem a consolidação disso. Então, acho que isso mostra um resumo do que a gente tem falado. E aí a gente cai em outras duas questões, rapidamente, que eu já citei, que é o lance da reforma administrativa, que é o lance da readequação do piso municipal dos servidores da educação. Há sempre interesse na privatização da saúde para favorecer interesses financeiros eleitorais. A gente, enquanto Câmara, eu como fui vereador, a gente já enfrentou um processo de tentativa de entrada das OS. Eu votei contra, consegui mobilizar a maioria na Câmara e nós votamos contra. Então, historicamente, a Câmara é contra a privatização da saúde. Quando ela faz a questão da reforma administrativa, eu havia falado para vocês em off, né? Ela manda primeiro um projeto com impacto de 1.800.000, com algumas pegadinhas, inclusive a própria privatização da saúde. A gente reclama, bate, vai na rede social, ela manda um novo projeto com impacto ainda maior, de 2,3 milhões mais ou menos por mês na folha de pagamento. Então, todo esse processo mostra
uma falta de interesse na gestão efetiva das contas da cidade. Quando eu fui convidado pela Magdala para ser secretário de Educação, logo no início do governo, obviamente eu fui lá para ouvir. E toda oportunidade que eu tenho, porque eu tenho um hábito de falar publicamente aquilo que se conversa no bastidor. Eu não gosto de fazer essa separação. Eu acho que o povo tem que ter clareza do que está acontecendo. Quando eu fui convidado, eu percebi muito isso na fala dela, né? Uma preocupação muito grande com o processo eleitoral, tanto é que logo foi me colocado. E aí, Rafael, eu quero você como secretário, mas e aí? O que você vai fazer? Como é que é o seu futuro político? Não, eu sou candidato. Sou pré-candidato pelo PT. Tem as pessoas me apoiando, tenho nominado, tenho liderança, tenho militância. Eu não vou você me dando um cargo no dia seguinte dizer que eu não sou candidato. Então a gente vai ter que ver. Então veja. E dali eu fui exonerado do cargo que eu ocupava, né, como secretário de Ciência e Tecnologia, e a coisa não andou, e com muito orgulho não andou. Porque eu percebi desde o início que havia uma preocupação muito grande com a questão eleitoral, com a questão política, e uma preocupação quase nula em relação à gestão financeira da cidade, a melhoria da vida das pessoas e a excelência do serviço público. Então é o tipo de quadro que eu não posso concordar, e acabei falando só os lados negativos porque eu não achei positivo. Por exemplo, ela conseguiu a aprovação do PCCR da Guarda Municipal, que é um ponto positivo, acho que foi um ponto positivo, mas ele será pago? Essa é a grande questão. Ele está sendo pago de maneira correta? Essa é a grande questão. Ou foi mais uma aprovação legislativa para tentar criar um fato político, né? Então, até os lados aparentemente positivos do governo, eles são ruins, porque eles não têm base, não têm consistência. Então, eu acho que o governo da Magdala é desastroso, e falo isso na boa, assim, apresentando argumentos técnicos, legislativos e numéricos sobre isso. Não tenho nenhum sentimento de rivalidade pessoal com ela, muito pelo contrário, é uma pessoa que eu quero bem, mas quando a gente fala de matéria de cidade, a gente tem que proteger o que é nosso. Eu acho que o governo municipal tem dilapidado nossas contas públicas e a gente precisa urgentemente se posicionar contra isso, é o que eu tenho feito. Falando de cidade, né, como você falou, você anda muito pelas ruas da cidade, pelos diversos bairros de Cabo Frio, que é enorme, diga-se de passagem. E quais são os principais problemas que você diagnostica quando você vai nas ruas, quando você conversa com a população, com comerciantes, com moradores e tudo mais? Cara, eu fiz uma experiência, eu tenho andado muito pelos bairros, como você falou. Mas na segunda-feira eu fiz uma caminhada no bairro do Jardim Esperança, que é um grande colégio eleitoral, um pouco mais organizada, digamos assim, né? A gente coletando informações, e eu fiz uma experiência que o político tradicional geralmente não faz, que é falar menos de si e ouvir mais a população, o que deveria ser o padrão do processo democrático no mundo, né? Só que a política se tornou um antro de vaidades e de individualidade muito grande. E eu ia nas pessoas, né, me apresentava, obviamente, falava das minhas pretensões, mas focava no seguinte: eu preciso saber quais são os problemas do bairro. Lista 3 e me fala o principal. E aí a gente ouvia muitas questões básicas que todo governo deveria fazer e não faz. Ali no Jardim Esperança especificamente, o Hospital do Jardim Esperança é um problema. A gente tem uma série de contratos estranhos ali em relação ao pessoal e o atendimento muito ruim, em que pese servidores que buscam melhorar isso, a estrutura do governo não vai ao encontro. E problemas de buracos nas ruas e falta de ordenamento. Eu acho que Cabo Frio passa por um processo, a gente pegar todos esses pontos específicos, a gente consegue juntar tudo numa linha que é a questão da falta de gestão. Porque a falta de gestão, ela impacta todos esses problemas, desde o menor e mais simples, que é você tapar um buraco na rua, até um muito complexo, que é você não dar um atendimento digno de saúde. A partir do momento que você reestrutura isso, que você pensa menos politicamente e mais na gestão dos recursos e dos serviços públicos da cidade, a coisa começa a melhorar. Então, acho que hoje, depois desses meses do atual governo, a gente vive um problema mais crônico, um problema mais amplo, um problema mais diverso em relação a todas essas questões ligadas às políticas públicas. E a população evidencia, reclama e pontua em todos os lugares que a gente vai. E a gente tem procurado oferecer soluções concretas para isso. Acho que esse é um ponto que vai ser fundamental no processo eleitoral e que é fora dele. Existe também, por outro lado, tentativas de apresentação de soluções muito simplórias, como se os problemas da cidade fossem resolvidos em uma semana, e promessas que, obviamente, não vão ser cumpridas. Eu procuro me ater aos fatos,
apresentar proposições que sejam concretas, né? Quando eu vou, por exemplo, lá no Manuel Correia e a gente fala sobre asfaltamento e fala sobre saneamento, eu procuro explicar por que a rua enche, por que a manilha tem uma espessura diferente da que deveria ter sido, o transtorno que vai ser rasgar aquela rua, o custo que vai ser e o resultado que vai ser, muitas vezes, não visto eleitoralmente. Então eu jogo limpo com as pessoas em relação ao que pode e deve ser feito. Assim a gente tem caminhado. Eu acho que o eleitor quer isso. As pessoas não aguentam mais promessas mirabolantes. Pessoas que só vão para as ruas nos últimos segundos da eleição e que prometem tudo aquilo que não podem cumprir. A gente procura ir na contramão disso, tem dado certo. Como pré-candidato da Rede Sustentabilidade, a gente supõe uma preocupação ali com a área ambiental, por sua parte, ainda mais que vocês têm uma federação com o pessoal, também tem que caminhar juntos, e o pessoal tem expoentes ali muito preocupados com essa área, tem inclusive o Lucas Miller, que é um ativista ambiental aqui na região bem popular, né, vamos dizer assim. Eu queria saber de que forma você vê a questão ambiental em Cabo Frio. A questão ambiental ela é fundamental, né? E é um problema que a gente já vive há alguns anos. Na Rede Sustentabilidade, a gente está construindo um pré-programa de governo junto com o pessoal muito participativo. A gente chama Se Cabo Frio Fosse Nossa. A gente está imitando o jargão, por exemplo, do Tarcísio, que é pré-candidato a prefeito no Rio, pelo PSOL, e trabalhando essa linha. Ou seja, ouvir as pessoas nos bairros, nos segmentos. Nós dividimos a gestão da cidade em 18 áreas e colocamos alguns coordenadores e coordenadoras para cada área. Pessoas que têm ou experiência no setor, geralmente formação acadêmica. Hoje são 34 coordenadores e coordenadoras só desse projeto, dessas 18 áreas. E a gente, no dia 18, inclusive, já vai apresentar um pré-programa de governo participativo, ouvindo as pessoas, ouvindo os técnicos, mas também a população. E a questão ambiental, ela entra como o fio que liga tudo isso. Tanto é que o subtítulo do nosso projeto é Por uma Cabo Frio Sustentável. Porque a sustentabilidade que está no sobrenome da rede, digamos assim, o meu partido, ele não pode ser só uma atuação de uma área específica. Tem que estar em todas as áreas. A gente tem que ter uma educação sustentável, uma administração sustentável e por aí vai. E a questão ambiental para a gente ela é fundamental. Nós tivemos episódios recentes, como a questão da demolição dos quiosques, ali na nossa aula, na Praia do Peró, que é um processo de muitos anos e acho que o governo municipal errou em não se colocar de maneira mais firme no diálogo com o Ministério Público e outras questões que precisam ser pensadas, como o ordenamento das praias, da areia do japonês, a tentativa de usar aquele espaço para empreendimentos privados. A gente precisa se colocar contra isso. Eu sou sempre muito claro nas minhas posições ambientais. Tá? A gente precisa desenvolver, a gente precisa integrar, a gente precisa da parceria privada, mas a gente precisa da sustentação ambiental. Um discurso não pode destruir o outro. E a gente, na dúvida, ou seja, se há viabilidade de usar aquela área ou não, a gente vai ser sempre contra o uso se não houver uma opção sustentável. Então esse vai ser um norte da nossa proposta de campanha, tem sido um norte da nossa atuação política e com certeza vai continuar sendo. Por falar na Rede Sustentabilidade, na sua relação com o partido, você estreitou laços de uma forma notável com a ex-senadora Heloísa Helena. Ela esteve no seu lançamento da pré-candidatura, sempre que você vai ao Rio em eventos da rede, você posa para fotos ao lado dela, parece ter formado ali uma amizade, um laço mesmo. Eu queria saber como é que foi essa relação, a construção dessa relação com uma figura que é tão relevante. Heloísa Helena chegou a ficar, salvo engano, em terceiro lugar em eleição presidencial em 2006. Foi a primeira mulher candidata à presidência da República da história do país. Teve uma votação bem expressiva, eu acho que foi a primeira eleição presidencial do PSOL, salvo engano. Queria saber como é que é para você essa figura da Heloísa Helena, o que ela significa e como foi essa construção. Cara, eu falo para ela que ela ao mesmo tempo foi um anjo e um cometa que entrou na minha vida, porque foi tudo muito rápido. E a Heloísa tem um fator que eu sempre busquei no processo político, sempre me incomodou no processo político, essa coisa de, às vezes, você visualizar um personagem da política de uma forma quando você está distante e quando você aproxima, quando você faz a conexão para falar das coisas concretas do processo político, você encontra uma outra pessoa e percebe que aquela visão que você tinha anteriormente era só um personagem. Isso é muito comum no processo político eleitoral do Brasil. E a Heloísa me surpreendeu
na direção contrária disso. Eu tinha uma visão de quem sempre acompanhou a Heloísa desde o início da sua trajetória política, como senadora, o rompimento que ela fez com o PT, a criação do PSOL, como você falou, o processo eleitoral presidencial dela pelo PSOL, depois a ruptura com o PSOL, a ida para a rede, tudo isso a gente acompanhou de longe e eu falo para ela sempre como fã, né? Aquele fã que está acompanhando distante. E quando a gente fez essa aproximação para a ida para a rede, ela hoje é a porta-voz nacional da rede, que equivale como a presidente nacional do partido, eu, por conta das decepções que eu sempre tive no processo político e que havia tido recentemente em relação ao PT, eu tinha essa preocupação também. E a Heloísa me surpreendeu que ela é até uma pessoa muito mais espetacular, próxima do que distante. É o contrário do que eu sempre vivi. Ela é uma pessoa honesta, sincera, que joga limpo, que fala das realidades, né? E muito próxima, muito humilde. A gente tem a possibilidade, tanto eu quanto o Walter, que é o nosso porta-voz municipal da rede em Cabo Frio, de falar com ela diariamente. Ela atender o telefone, a gente poder estar onde ela está, ela poder vir onde nós estamos. Então essa conexão e a forma de pensar o processo político, essa conexão foi muito imediata e muito forte. Até porque ela viveu durante a trajetória dela, guardadas as devidas proporções, coisas semelhantes que eu vivi. E acho que ela que se identificou comigo e eu com ela por causa disso também. Nós sempre fomos pedra no sapato de alguém. Uhum. E a gente sempre incomodou principalmente os processos partidários, a gente sempre apanhou por isso e a gente sempre optou fazer rupturas por não aceitarmos sermos vassalos de processos políticos que a gente não concorda, que a gente não acredita. Então essa trajetória semelhante nos uniu e vai continuar nos unindo. E acho que agora na rede a gente vai acalmar o coração, né? Nenhum partido é aquilo que a gente espera, porque não tem que ser, né? Ela fala muito isso também. Os partidos, eles são meios e ferramentas para fazer a política acontecer. Eles não são fins em si mesmos. Então a gente não tem que idealizar, não tem que romantizar partido. Agora, a gente precisa ter humildade, conexão e clareza. Isso eu encontro na rede. Não vou fazer análise se eu encontrava ou não em outros partidos, mas sei que encontro na rede. E isso é graças a ela. Então é uma conexão que eu quero levar para a vida inteira, porque o nosso projeto na Rede Sustentabilidade não é um projeto meramente eleitoral, como alguns fazem. A gente quer um projeto de continuidade, de captação de militância, de organização do partido, e eu me coloco totalmente à disposição dela para isso. Vamos falar um pouco de conexões, então. 2024 sempre fica aquele negócio, aquela questão de, mas vai juntar com alguém, vai ser pré-candidato até algum ponto, depois vai ser vice, ou vai fazer um acordo para assumir uma secretaria na frente, que não sei o que e tal. O cenário que se desenha atualmente em Cabo Frio tem você, tem Magdala, tem Dr. Serginho, tem o Marquinho, que se diz candidato, ora lança a esposa, ora lança a si próprio. Só ele acha que ele é candidato. Mas aí eu queria... Tem outros atores políticos no meio também, até o Jânio Mendes chegou a ser cogitado em algum momento como pré-candidato. A própria Ana Lúcia Valadão, né, viúva do José Bonifácio, também colocaram o nome dela, apesar dela nunca ter né, se mostrado disponível para esse desafio. Existe alguma chance de composição sua com alguém, algum ator político em Cabo Frio? Algum desses que eu citei, ou outra pessoa que você possa, de repente, formar uma chapa, ou você como prefeito, a pessoa como vice, ou o contrário? Ou não existe caminho para isso? Olha, qualquer personagem político, pré-candidato ou não, que queira fazer um diálogo com a gente em relação ao apoio ao nosso nome, ao meu nome, como candidato a prefeito, que serei a partir da convenção, a gente vai estar aberto a essa conversa. Claro, a partir de um diálogo, primeiro, com a nossa federação, com a Federação Rede Pessoal, com a coordenação da nossa pré-campanha. Agora, o contrário não se aplica. Não haverá nenhuma possibilidade do Rafael Peçanha abrir a mão do nome dele como pré-candidato a prefeito para compor com nenhuma pré-candidatura. Isso não é um posicionamento radical ou vaidoso ou individualista, muito pelo contrário. Se tem algum personagem político nessa cidade que pode matar no peito e dizer que sempre pensou coletivamente, sou eu. Em 2020 eu abri mão para fazer uma composição que venceu a eleição. Em 2022 eu coordenei uma campanha presidencial juntando atores bastante diferenciados. Então, assim,
Eu já fiz também o meu papel de composição política. Chegou a hora dos personagens políticos fazerem composição comigo, se assim quiserem, e se assim a nossa federação aprovar, é a nossa coordenação. Então a gente vai até o final, né? Vamos fazer a nossa convenção, aprovar o nosso nome, a nossa nominata, e o Rafael Peçanha será candidato a prefeito de Cabo Frio e não haverá volta em relação a isso. Você mencionou já em alguns momentos da entrevista, Marquinhos Mendes, que você chegou a ser líder de oposição, da Magdala, que teve toda aquela situação, até do convite que foi feito a você para a Secretaria de Educação, que você recusou e tudo mais, mas não falou sobre o Dr. Serginho. Uhum. Qual a sua visão sobre o Dr. Serginho, que se apresenta aí como pré-candidato, chega a liderar pesquisas e tudo mais? De que forma você vê o nome dele e o crescimento dele nesses 4 anos? Ele fez alguns acenos ao campo progressista também, né? Inicialmente ele era um candidato mais conservador, vamos dizer assim. De que forma você vê esse azeitamento no discurso, né? Algumas ações também, trazer a UERJ, aquela coisa toda, Sim. alguns acenos. De que forma você vê isso? Primeiro que eu acho que no interior do estado, essa questão ideológica é uma grande salada, né? Uma grande bagunça. A gente vê a Magdala no PV sendo de direita, a gente vê o Marquinhos acenando para a esquerda, mas sendo de centro, e a gente vê o Serginho cooptando lideranças ditas como progressistas, tentando fazer esse discurso de equilíbrio. Eu costumo falar para as pessoas, a gente está acompanhando aí agora, né? Quem gosta de futebol, né? Eurocopa, Copa América, a gente está chegando na final. A minha final é com o Serginho. O Serginho é o adversário a ser batido e eu tenho a consciência de que no caminhar do processo eleitoral seremos eu e ele, eu contra ele, e a gente vai ganhar a eleição dele, tá? Porque as outras pré-candidaturas, na minha concepção, vão se dissolver no ar, pelas questões jurídicas que tem, ou pela falta de viabilidade político-eleitoral, pela falta de projeto, pela falta de organização interna. Acho que o Serginho tem buscado nesses anos esse azeitamento do discurso que você falou, para tentar cooptar um eleitorado que seja mais de centro e até alguns de esquerda, embora eu acho que as lideranças progressistas que vão ao encontro dele não estão pensando ideologicamente, estão pensando em outros processos, digamos assim. E o Serginho é o adversário a ser batido. A minha final vai ser contra ele. Tenho respeito, como tem pela Magdala, como tem pelo Marquinho, mas acho que o Serginho, tenho certeza que o Serginho participa de um processo de composição da cidade, onde ele e a Magdala hoje formam uma tentativa de polarização forçada que não cabe na cabeça do eleitor. Assim como os outros pré-candidatos, eu vejo que falta ele projeto para a cidade, falta discurso para a cidade, existe um exagero no bastidor político, na disputa partidária, na disputa por cabos eleitorais, na disputa por lideranças, na disputa financeira, e se fala pouco de projeto para a cidade. Não se sabe o que se quer para a cidade, não se sabe dizer para as pessoas onde a cidade pode melhorar e como ela pode fazer. E eu acho que eu trago esse diferencial que o Serginho não tem. Então, eu visualizo esse processo eleitoral. Essas pré-candidaturas vão ficando pelo caminho, o nosso nome só tem a crescer, o meu nome não tem rejeição, a gente tem, como eu falei, projeções para a cidade, uma militância cada vez maior, e a grande preocupação dos outros personagens com a nossa entrada no processo eleitoral é esse, porque a gente não consegue ser retirado do processo com tanta facilidade. Quando a gente une pessoas sem ser pela força do dinheiro ou por cargo, a gente é muito mais difícil ser derrotado do que quando você tem uma questão meramente financeira, meramente de cargo ou meramente contextual. Se você depende de um partido, se você depende do dinheiro, depende do cargo, você tira esses 3, o candidato está fora. O Rafael não. Essa é a grande preocupação deles. Eu sei que é a grande preocupação do Serginho e a gente vai avançar, vai enfrentá-lo e vai ganhar nas finais desse campeonato. Então, para arrematar suas expectativas para as eleições, tanto do Executivo quanto para o Legislativo também. A gente visualiza no Legislativo uma questão cada vez mais complicada de obtenção de resultados eleitorais. Eu ainda tenho uma expectativa muito grande de renovação da Câmara Municipal. Lá, quando eu me elegi em 2016, nós tivemos 10 nomes novos. E as eleições seguintes, 20 mostrou isso, não foram 10 nomes novos, mas um percentual semelhante. Eu acho que a gente consegue manter entre 7 a 10 nomes renovando a Câmara Municipal, que eu acho muito positivo para a população. Novas lideranças, não necessariamente lideranças novas são lideranças boas para a população, mas esse é um processo que a própria população vai ter que julgar e participar mais do processo legislativo. E no Executivo eu visualizo isso. Eu vejo que essas são as candidaturas, as pré-candidaturas sólidas que vão se enfrentar no final. A minha é do Serginho.
E acho que a gente faz esse embate. O Serginho representa um outro espectro político, tanto no que se refere à questão ideológica, mas também no que se refere à visão de cidade, à composição de grupo, em relação ao qual eu sou totalmente oposto, totalmente diferente, e vamos trabalhar para que isso aconteça. As demais pré-candidaturas eu tenho respeito, mas acho que elas somem no ar com a mesma falta de viabilidade, de estrutura e de embasamento que elas já têm hoje. Agora, quem quiser apoiar o Rafael, a gente vai estar aberto às conversas, às disposições, mas deixando claro sempre que a gente precisa passar pelo crivo da nossa federação, da nossa coordenação, e é assim que eu visualizo. Hoje a gente está no mata-mata, né? Estamos nas quartas de finais, estamos chegando nas semifinais, e nas finais com certeza o Rafael vai estar lá, e vamos lutar para vencer esse embate. Tá certo, então a gente encerra as nossas entrevistas aqui com um bate-bola, jogo rápido, eu falo uma palavra, você vem aí com a primeira ideia, ou palavra que vier na sua cabeça. Educação. Família. Tudo. Inspiração. Meu pai. Uma pessoa. Meu pai. Um lugar. Cabo Frio. Um momento inesquecível. Nascimento dos meus filhos. Cabo Frio. Meu sonho, meu amor, minha vida, meu futuro. Tá certo então, Rafael. Muito obrigado por ter vindo aqui participar do nosso programa. Foi um prazer de te receber aqui e espero sucesso. Desejo sucesso. Cara, eu que agradeço. Foi excelente o momento. A gente quer estar aqui mais vezes, sempre à disposição de vocês, de toda a imprensa, para debater, dialogar, passar informações, sempre com transparência, porque é essa virada que a gente precisa dar no processo político na região toda e a gente está à disposição para isso. Tá certo, então. Esse episódio tem um oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão. Obrigado ao apoio ao nosso programa de sempre aqui. Espero você que nos assistiu em uma próxima oportunidade. Fica de olho lá nos canais oficiais do Podcosta, o podcast da Rádio Costa do Só FM. Aquele abraço, até lá. Tchau, tchau.